Bom, Guilherme, então vamos tentar montar uma metodologia de trabalho para você. Inicialmente, a primeira coisa que você deve fazer aqui é separar os elementos, né? Então, essa aqui é a superfície. Essa superfície foi gerada a partir dos dados de curva de nível de MDT que você tem, né? Então aqui já está como superfície. Dessa superfície foi desmembrada a informação das quadras. Então aqui eu tenho os limites das quadras. E o arruamento, em que a gente tem as laterais da rua e os eixos. Então o primeiro passo é a gente organizar dessa maneira para poder preparar os elementos para gerar então as superfícies de cada uma das etapas. A segunda etapa, ela consiste na divisão do arruamento em trechos de controle. Então, nós vamos fazer aqui algumas linhas. Essas linhas, deixei até em branco aqui para você ver, em destaque. Essas linhas elas vão servir para você ter maior controle sobre as declividades de cada trecho e sobre as elevações de cada trecho. Então você deve fazer os ajustes de acordo com essas linhas que você disponibilizou aqui. Só que antes de fazer esses ajustes, a gente deve passar um comando, que é um comando de cleanup, que ele vai cortar as linhas nos pontos em que elas cruzam, porque essa linha está inteira, mas na verdade o interessante para a gente é que ela venha daqui até aqui, pare e depois recomece aqui. Então, para não ter que fazer isso uma a uma, a gente tem um comando de cleanup que a gente vai executar em cima disso. Então agora nós vamos preparar o desenho interrompendo as linhas nos cruzamentos. Então essa linha aqui ela passa direto, mas na verdade eu quero que ela seja interrompida nesse ponto aqui, o mesmo para essa. Então eu tenho controle individual sobre as linhas, né? Bom, para fazer isso eu vou usar o comando mapClean. Esse comando deve afetar os objetos que estão nessa região aqui, os objetos que são do layer de arruamento ou que estão no layer 0. Eu não quero afetar os limites, né? Então eu digito mapClean, eu seleciono a área que me interessa, venho aqui no filtro, marco o layer 0, o layer de arruamento, com Ctrl. Próximo passo, clico em Break Crossing Objects, adiciono, ele vem para cá, finalizo e pronto. Ele interrompeu aqui as linhas nos pontos em que elas cruzam. Então agora eu tenho controle sobre cada trecho independente. Bom, agora eu vou transferir essas linhas aqui para o layer de arruamento, para ficar tudo no mesmo layer, né? Lógico que eu não vou incluir isso aqui, então vou selecionar tudo isso. Incluir tudo isso aqui no layer de alinhamento, de arruamento. Então, o layer vai ser arruamento. Pronto. Então, ele já trocou, colocou tudo nesse layer. Agora eu vou levar essas linhas de referência do arruamento para cá, em cima da superfície, para que ela fique, digamos assim, georreferenciada, né? Eu sei que esse desenho não está georreferenciado, mas é importante que isso aqui fique sobre a região real, né? Para que depois a gente possa fazer a comparação e cálculo de volume. Então eu vou fazer um comando de seleção desses objetos, selecionar aqui esses objetos, vou puxar esses objetos aqui, estão selecionados, eu vou puxar esses objetos aqui com copy por esse cantinho aqui e vou levar para cá. Pronto.
Então, os objetos estão ali, em cima da superfície. Às vezes é interessante você trocar o estilo da superfície, para que ela não fique muito poluindo ali, né? Então você pode vir aqui no estilo dela, e escolher um estilo, por exemplo, um estilo invisível, se tiver. Pronto, a superfície não aparece, tá? Ou se não, você pode fazer o seguinte também. Você pode vir aqui nas propriedades, no estilo da superfície, e no display dele dizer que você quer que tenha só o contorno externo. Então fica aparecendo só o contorno da superfície, então não fica poluindo aquela área ali. Bom, então agora nós vamos converter essas linhas para feature line, para poder ter controle da declividade nos segmentos e da elevação nos pontos de interseção. Para fazer a conversão para feature line, a gente vem no menu Home, Feature Line, Create Feature Line from Objects, seleciona os objetos, né? Então vou selecionar aqui os objetos, Enter, ele vai dizer que alguns objetos ele não vai conseguir converter, né? Às vezes você tem um trecho de linha com comprimento zero, alguma coisa assim, ele pode chiar, mas ele vai fazer a conversão sim, tá? Eu vou pedir para ele atribuir as elevações e para ele apagar os objetos de referência para não ficar uma linha sobreposta na outra. Então eu vou dar um OK, eu vou dizer para ele tomar as elevações com base no terreno natural, está aqui embaixo, e inserir, e não vou querer que ele insira pontos intermediários, quero que ele pegue a elevação somente nos vértices. Dou um OK, ele processa cada trecho e converte em feature line. Pronto, então agora esses objetos aqui eu tenho controle sobre as declividades e sobre as elevações em cada trecho dele. Agora, tendo as feature lines, nós vamos fazer os ajustes das declividades e elevações. Então, eu consigo fazer isso através de um comando de modificação de feature line. Aparecem as opções, né? Entre as opções eu tenho esta, você vê que está marcado aqui Edit Elevations, né? Para aparecerem essas opções. Eu vou clicar nessa aqui, então eu passo o cursor aqui em cima e ele mostra a declividade com base na superfície natural. Se eu passo aqui em cima do cruzamento, ele mostra a cota. Então eu posso ir ajustando isso aí. Então, por exemplo, aqui nesse trecho está 1.97. Eu vou clicar, ele vai perguntar qual a declividade que eu quero. Vou dizer, eu quero que seja menos 5%. Então, dou um Enter. Pronto, ele ajustou a declividade disso aqui. Né? Se eu olhar aqui agora, menos 5%. E nesse ponto aqui, mudou a elevação. Agora na lateral aqui eu posso ajustar também o mesmo valor. Então eu posso colocar menos 5% e assim por diante. Posso ir mexendo trecho por trecho. Clico aqui, menos 5%. Posso fazer toda essa área com base nisso. Agora que nós temos as feature lines, nós vamos utilizar essas feature lines para gerar uma superfície do arruamento, né? Depois de fazer as alterações nas declividades, nas elevações, etc. Todos os ajustes que a gente precisar fazer. Então eu vou criar uma superfície, vou chamar essa superfície de arruamento e escolho o estilo para ela. E na definição da superfície eu vou utilizar break lines como referência. Então eu simplesmente posso dar uma descrição, né, aqui das break lines, só para registro. Seleciono os objetos que eu tenho aqui no meu desenho, né, que são essas break lines aqui. Enter. Ele cria a minha superfície. Se eu pedir para visualizar isso aqui em 3 dimensões, ele vai mostrar a superfície do arruamento já, olha, toda recortada ali. Esses trechos que estão para fora, eu posso eliminá-los fazendo um recorte, utilizando, por exemplo, o limite da área, alguma coisa assim, né? Então eu posso recortar, eliminar isso aqui, não vai ter nenhuma interferência no meu projeto.
O importante é saber o seguinte, por exemplo, essa área aqui é uma área de interesse, eu vou querer trabalhar nela, eu quero ver só o arruamento aqui, por exemplo. Então eu posso copiar esse contorno aqui, né, como uma polilinha fechada ali em cima, e omitir essa região interna. Então eu vou omitir essa área. Vou fazer isso aqui. Vou dar um comando bpoly. Eu clico aqui dentro. Ele reconhece a área fechada. Criou uma polilinha fechada. Eu vou mover essa polilinha, puxando por aqui, pelo cantinho, como referência, para essa outra região. Pronto, ela cai aqui. E para eu omitir essa região, dentro do arruamento, eu uso a opção Boundaries e adiciono uma boundary do tipo Hide, né? Seleciono. Se eu tivesse já as outras, eu poderia já tirar as outras também. Então, omiti ali aquela área. Então, aquilo lá não aparece mais. Quando eu peço para ver isso aí em 3D, eu vejo tudo menos aquela área ali. Então, vejo só o arruamento daquela região. Agora, a próxima etapa é criar a estrutura de gradings, né, de taludes na lateral da rua, para a gente conseguir fazer depois o cruzamento disso aqui com as quadras. Então eu vou enviar para trás aqui o desenho desse contorno que a gente usou para excluir a área interna, e usando as feature lines eu vou aplicar um comando de grading. Então eu venho no comando de grading, eu vou definir um grupo, vou chamar assim, taludes ruas. Pronto. E vou pedir para ele criar automaticamente uma superfície disso aí, né? Vou usar o mesmo nome do grupo. O estilo que eu vou querer que ele utilize para mostrar pode ser esse aqui mesmo. E vai utilizar a superfície do terreno natural como referência. Importante. Então, criei o grupo, ele confirma o nome da superfície, eu dou um OK, ele vai criar uma superfície aqui. E agora vamos para a criação dos taludes. Para a criação dos taludes, eu vou utilizar um critério, tenho esses 4 critérios básicos, mas eu vou mostrar como é que seria. Seria o critério de superfície, né, porque ele vai chegar até a superfície do terreno primitivo. Eu defino a declividade de corte e de aterro, né, defino aqui, vou deixar as duas iguais. Aí eu peço para ele criar, eu seleciono então cada trecho, indico o lado de dentro aqui, falo para ele aplicar no comprimento todo, confirmo as declividades, ele faz um gradezinho ali. Então, para todos os trechos, ele vai fazer isso aí. Vou clicando e vou confirmando as declividades. Clicando no comprimento todo. E assim, para todas as linhas, para todas as feature lines. Ele vai gerando para algumas mais, para outras menos, de acordo com as alterações que a gente fez na declividade, né? Pronto. Então com isso aqui, eu criei um grading dessa parte interna da rua e ele veio aqui com o nome de superfície taludes ruas. Então eu vou selecionar, eu vou selecionar e vou pedir para ele girar isso aqui com o Object Viewer. Aí eu vejo em 3D como é que ficaram esses taludezinhos. Pronto. Então, está criada aqui a parte interna, está numa superfície separada. Esse símbolo aqui, olha, só para recordar, é quando a superfície está desatualizada, a gente tem que pedir para ele atualizar a superfície. Ele vai lá, atualiza a superfície, né? Não foi por causa disso que eu fiz, tá? Criou ali, tem a superfície separada, e agora a gente vai partir para o lado das quadras, e depois a gente vai unir tudo isso numa única superfície finalizada. Agora vamos trabalhar a quadra propriamente, né? Então eu vou copiar o limite da quadra daqui, tomando um ponto de referência, vamos levar até
esse outro desenho aqui. Pronto. Então tá ali o desenho da minha quadra, né? Eu noto aqui que em alguns pontos, olha, né, vai acontecer com certeza da quadra ser invadida pelo talude da rua. Isso a gente resolve daqui a pouco. Mas o mais importante para agora é o seguinte, né? Eu vou mostrar como é que você faz para identificar a cota média da quadra. Então tem uma alternativa para identificar a cota média da quadra, tá? Essa alternativa é o seguinte, é utilizar a superfície base como referência, né? A gente vai recortar a superfície base utilizando esse limite da quadra, e nas propriedades a gente consegue ver isso. Então vamos lá. Vejo o terreno natural. No terreno natural eu uso a opção de bordas dele, adiciono a borda externa como sendo a quadra. Então vou selecionar aqui. Então ele vai recortar, ó, não é mais aquele limite externo, né? Eu utilizo agora a quadra. Então, se eu entrar nas propriedades do terreno natural agora, que eu fiz esse recorte, na aba de estatísticas eu tenho aqui, ó, General, e eu tenho a elevação mínima, máxima e média. Então eu tenho esse valor aqui, ó, 651,644, tá? Então isso que eu fiz aí foi só para poder calcular, 651,644. Então eu vejo aqui que tem esse limite, eu posso agora tirar esse limite, não vou mais utilizar, né? Ele volta a ser o terreno natural completo, né? Dá um rebuild nele aqui para atualizar a representação do arruamento também, que foi afetado, né? Pronto. Bom, agora eu vou trabalhar com essa elevação de 651,644 e fazer o meu talude. Bom, para criar então o talude da quadra, eu revisei o procedimento. Eu acho que é melhor fazer o seguinte: primeiramente, criar a feature line, né? A partir dos objetos, como a gente estava fazendo. Só que no Assign Elevations, a gente não deve mais pedir para ele colocar pontos intermediários. Esses pontos intermediários eles fazem só o desenho ficar carregado. No final a gente vai ter que fazer o ajuste mesmo. Então acho que não compensa fazer isso aí, né? Então eu vou pedir para ele criar a partir do terreno natural, sem pontos intermediários. Então ele vai criar as linhas, as feature lines ali. Aí sim, vamos para a parte de criação de grading. Na criação de grading, eu recomendo então a gente adotar o seguinte procedimento. Primeiramente, criar um grupo para cada quadra. Eu acho que vai ser melhor em termos de organização, né? Então vamos chamar aqui de quadra 1. Quadra 1, a criação da superfície a gente pode deixar sem por enquanto, tá? Deixa sem a criação da superfície, então não vai ter necessidade disso aí, está lá setado o nome do grupo. Eu vou criar então meu talude, só que esse talude vai ser com base na elevação, né? Então eu tenho que ter um critério aqui de elevação. Eu tenho alguns já feitos, mas eu vou criar um novo aqui, vamos chamar de por cota. Então na definição do critério eu digo, olha, vai ser por uma elevação que eu vou especificar. Eu configuro aqui as declividades, tem aquele problema, né, aquela questão de ser diferente, né, quando é até a superfície e quando é numa elevação fixa. A cota que eu vou utilizar é aquela cota que a gente detectou, 651,644, se não me engano, que é a cota média da superfície, para a gente tentar já fazer com que ela caia numa situação em que o corte aterro já esteja um pouco otimizado. Eu vou dar um OK, definir o critério, agora eu vou criar o grade. Então a criação do grading é simples, eu seleciono a feature line, clico o lado para onde eu quero que ela vá, né? Então eu quero que ela seja gerada para o lado de dentro, e vou aplicar isso aí na volta toda, ele confirma a cota, confirma as declividades e gera ali meu talude. Esse seria o talude otimizado, né? A partir do limite para o lado de dentro, com aquela declividade na volta toda, esse seria o talude otimizado.
que acontece com isso? É muito mais rápida a criação da linha, né, de talude, porque eu não tenho a necessidade de ter 1 milhão de pontos aqui em volta, só os pontos essenciais. Bom, essa linha aqui eu vou trabalhar com ela, então eu vou clicar nela e vou explodir, pronto, ele ignora o restante, fica só essa linha, olha que tem poucos vértices, ó, só realmente o que é necessário para eu trabalhar. Mesmo assim, se eu quiser, eu posso aplicar um comando de limpeza, tem um comando chamado, que é o map clean, né? O map clean, ele tem um recurso em que eu posso selecionar os objetos que eu quero aplicar limpeza, vou aqui no caso tirar o filtro, colocar asterisco para ele considerar todos que estão selecionados e vou remover essa limpeza. Tem uma limpeza que se chama Simplify Objects, em que eu posso dar uma distância, né? Essa distância aqui é eu clico por exemplo uma distância como essa, qualquer variação que esteja dentro dessa distância aqui, né, ele vai considerar que é para ser, que não pode existir. Então, se por exemplo eu tiver um zigue-zague aqui, ele vai, se tiver dentro dessa margem que eu indiquei, ele transforma numa reta, né? E tem essa opção de criar arcos. Nas situações em que eu tenho vários pontos aqui, ele pode tentar criar um arco aqui, se possível, né? Isso tudo simplifica ainda mais a geometria, tá? Porque nem sempre vai ser tão simples desse jeito. Então eu vou finalizar. Ele criou aqui, olha, aqui ele criou o mínimo de pontos possível, né? Aqui eu acho que exagerei na largura, ele fez um bico ali, mas você pode ir ajustando isso aí também. Então está pronto agora para eu criar o talude aqui da minha quadra. Esse talude da quadra, eu vou criar aqui, né, utilizando essa linha que eu tenho de referência, eu vou criar uma outra feature line, né? Essa feature line vai ficar na mesma elevação que ela está agora, que seria a 651.644. Então, vou criar uma feature line, a partir dos objetos. Vou pedir para ele apagar, mas não vou pedir para ele associar a elevação, ele vai usar a elevação em que o objeto se encontra agora. Dou um OK, criou a feature line. Aí eu posso usar o critério de ir até a superfície, né? Então, se eu quiser criar esse critério, só para a gente exemplificar, vou criar um novo critério, vou chamar assim de até a superfície. O procedimento é o mesmo, eu vou definir que ele é do tipo surface e aqui eu tenho as declividades. De corte e de aterro, posso definir. Pronto, criei o critério. O grupo continua sendo o grupo de quadra, né? Então vamos lá, vou criar o grading. Só que aqui ele diz o seguinte, olha, você não definiu ainda um nome de superfície, de target, né? Para eu poder fazer esse cálculo. Então eu escolho a superfície do terreno natural, tá? Para ele chegar até o terreno natural. Isso porque no grupo eu não defini qual que seria a superfície, né? Eu não disse para ele criar uma superfície, então por isso ele pergunta agora. Se eu informar a superfície errada aqui, ele vai fazer o target na superfície errada, então ele vai chegar na superfície, por exemplo, do arruamento, que não é para acontecer isso. A menos que você queira, você pode querer que ele chegue até a superfície do arruamento, né? Mas não é o caso aqui. Então pronto, agora eu seleciono, digo que vai para o lado de fora, aplica na volta toda, declividades eu confirmo, ele vai lá e gera para mim o grade. Ele gerou o grade, eu noto aqui em que há, né, uma área em que esse grading está batendo com o grading da superfície da rua, né, o grading da rua. Então se eu quiser, eu posso clicar aqui e fazer algum ajuste, né? Vamos dizer, eu quero puxar isso aqui um pouquinho para cá, enfim, ajustar isso aí para ficar de acordo com o que eu vou precisar. Aqui eu posso criar um fechamento em cima, né, que é o infill, clico, pronto, ele gera esse símbolo indicando que tem um fechamento na parte superior, né, depois eu fazer os ajustes, e pronto, estaria pronto para fazer o cálculo de volume. Então agora eu vou fazer a otimização do volume, então eu tenho esse comando aqui, criação de volume, ele pergunta qual é o grupo que eu estou trabalhando, eu seleciono o grupo, né? Vai ser o grupo quadra, então tá ok. Eu não setei no grupo qual vai ser a superfície, né? Então eu tenho que fazer isso aí. Então eu posso clicar no grade
e nas propriedades do grupo eu posso dizer, olha, cria a superfície então para eu poder calcular o volume, ela vai se chamar quadra 1, vai aparecer no estilo que eu vou determinar aqui, digamos esse aqui, né? E, bom, a superfície base vai ser a superfície do terreno natural, só para ele não errar o cálculo, né? Então defini, agora eu posso vir aqui e fazer o cálculo. Então eu peço para ele calcular esse grupo todo, ele mostra o cálculo, né? O corte, o aterro e o saldo. Eu posso então modificar essa superfície que ele criou para otimizar o corte. Ele vai lá, processa, altera isso para mim. Pronto. Um relatóriozinho que ele cria. Gerou ali, otimizou, né? Eu posso conferir aqui se está de acordo com o que eu preciso. Se não estiver, eu posso alterar o limite aqui, aumentar, diminuir, voltar no comando de cálculo de volume, etc. Mas o fato é que eu tenho a superfície do meu talude, eu tenho a superfície do platô todo, na verdade, tenho a superfície da rua e tenho a superfície do talude da rua. Então, com esses elementos aqui, eles estão aparecendo aqui, vou até atualizar o arruamento. Com esses elementos aqui, olha, tá lá, terreno natural, o arruamento, os taludes das ruas e a quadra, né? Com esses elementos eu consigo agora fazer, juntar tudo isso e gerar a superfície final para conseguir fazer o cálculo de volume final. Então, como gerar a superfície final? No final do projeto eu vou ter o arruamento, vou ter cada quadra como uma superfície separada, vou ter os taludes das ruas, vou ter o terreno natural. Eu preciso juntar tudo isso no que eu vou chamar aqui de final, projeto final. Na verdade não é projeto final, né? É só um estudo, mas ok. Vou criar então num determinado estilo que eu vou escolher, ele cria aqui o projeto final. Esse projeto final, na definição, a gente vem em Edits e diz para ele o seguinte, ó, eu quero trazer algumas superfícies na composição dessa nova superfície. Então na composição dela eu quero primeiramente trazer o terreno natural. O terreno natural vai fazer parte dela, já aparece ali a curva de nível do terreno natural. Volto, eu tenho que fazer isso em várias etapas, tá? É mais seguro. Então agora, digamos que eu vou trazer o arruamento. Então eu posso escolher o arruamento, trazer o arruamento. Ele já integra o arruamento. Aí agora eu quero trazer a superfície das quadras, do talude do arruamento, por exemplo. Tá? Então vamos lá, talude das ruas. Então já integro isso aí também. Agora eu quero trazer a superfície das quadras. Tá lá, trouxe a superfície das quadras. Né? Juntou tudo, pronto. Criei uma superfície final, é o projeto final. Se eu pedir para visualizar isso em 3D, eu vou pedir para selecionar e mostrar isso aí em 3 dimensões. Ele vai girar, olha, o que eu tenho ali é um projeto de quadra já com os taludes todos feitos, tá? Então está um projeto finalizado ali, né? Lógico, aí a visualização dele aqui vai depender da forma com que você aplicou materiais, etc. e tal. Mas você já consegue ver a quadra, né? Você consegue ver a quadra já rebaixada ali ou elevada, de acordo com as cotas que você especificou. E consegue ver também o restante do terreno, né? Ele vai integrar tudo isso aí num desenho só. E agora é só fazer o cálculo de volume, né? Utilizando o projeto final comparado com o terreno natural. Bom, o cálculo de volume ele é relativamente simples. Basicamente é o seguinte, eu vou clicar aqui na superfície para ele habilitar os comandos de análise, nos comandos de volume, superfície, mas, ou se não, no caso da versão 2010, eu vou ter que ir na aba de análises e nessa aba eu tenho um cálculo de volume, né, essa tela aqui, em que eu tenho que indicar uma superfície base, que seria o terreno natural, e uma superfície de comparação, que seria o projeto final. Ele vai relacionar as duas, né? Ele vai relacionar as duas e vai fazer um cálculo, aqui aparece, né?
o corte, o aterro e o saldo, né? Ele vai comparando as duas. É evidente que aqui não está um projeto otimizado, né? A gente teria que fazer mais alguns ajustes para ficar otimizado, né? Eu tenho um fator de corte, um fator de aterro, que eu posso atribuir aqui, que seriam relativos ao empolamento, e eu, informando esses valores, ele vai ajustar o cálculo de corte e de aterro, né? E mostrar para mim os valores revisados. Então esse é um cálculo geral de volume, né? Depois que você tiver feito todas as quadras, bonitinho, a tendência é que isso aí seja bem equilibrado, né? Bom, essencialmente é esse o procedimento, tá? Tem que ser adotado para as outras quadras. É relativamente simples fazer, mas é importante que você verifique o problema que tinha ocorrido na sua máquina, que estava travando muito, né? Então faça esse teste, verifique o que está acontecendo na sua máquina, e aí se continuar com alguma dúvida em relação ao procedimento é só entrar em contato que a gente esclarece com o maior prazer. Um abraço.